Lá, aula de hoje, vou gravar aqui. Hoje nós vamos falar sobre gestos e expressões. A nossa comunicação, ela, desde os primórdios, a comunicação não verbal, ela veio primeiro do que a verbal. E isso é muito importante, e as pessoas não dão tamanha importância à comunicação não verbal como deveria. Tanto que existe aí o estudo de Mirabai, que é a regra do 7, 38, 55. O que é isso? Se você simplesmente fala, tem um domínio de um determinado conteúdo, as pessoas vão lembrar de 7% do que você está falando. A sua modulação de voz, ela é responsável por 38% do que as pessoas estão falando, do que você está falando. E a sua linguagem não verbal, ela é responsável por 55%. Então, seu corpo, ele fala muito mais do que a sua mensagem. E você precisa ter um bom gestual para transmitir uma confiança para as pessoas. E você precisa estar em congruência. A sua fala com o seu gestual, eles têm que caminhar juntos. E esse é o objetivo do gestual, é dar ênfase naquilo que você está falando e também acompanhar a sua fala. Quando nós vamos conversar com as pessoas, seja no tete a tete ou no digital, a forma que a pessoa nos vê é o que mais importa. E ela tem ali 7 segundos para perceber se eu tenho criar uma impressão sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa. E essa impressão ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Depende do que eu estou fazendo. E o seu gestual vai auxiliar nisso. E um dos primeiros pontos é o sorriso. Quando você sorri, você já começa a gerar uma certa conexão com as pessoas. Ah, Leda, mas eu não vou ficar sorrindo que nem um palhacinho. Lógico que não. Você vai cumprimentar o pessoal, bom dia, vai começar uma live. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Pode não ter uma pessoa lá na sua live, mas ela vai ficar gravada, outras pessoas irão assistir. Esses dias eu estava observando, às vezes a pessoa fala assim, engajamento, engajamento. Eu estava assistindo uma live de um grande player, tinha 30 e poucas pessoas na live dele. E às vezes a gente quer que a nossa live tenha 500 pessoas da primeira live. Não adianta. O maior resultado que nós temos das nossas lives é pós-live, quando a gente deixa ela salva. Então, nós precisamos perceber como que eu estou passando essa imagem para o outro dentro desses 7 segundos, seja no pessoal ou seja no digital. O primeiro ponto é a questão da postura. A Amy Cuddy, ela traz a questão da power pose, que é a pose de poder. Mas ela tem aí, através de uma pesquisa no livro dela, comprovando isso. E às vezes as pessoas falam, mas você vê que esses dados é de onde? Não, é comprovado, não é a Leda que está falando. É algo que foi estudado e trouxe relevância ali para várias outras pessoas. Então, a sua postura, você manter ali o queixo num ângulo de 90 graus, nem muito para cima e nem para baixo. Por quê? Quando você tem esse queixo num ângulo de 90 graus, os ombros abertos, que a gente fala de expansivo, ter essa caixa torácica aberta, você vai ter a sensação de confiança, você vai sentir mais conforto. E por quê? Porque vai liberar hormônio como a serotonina e além de outros hormônios que vai te trazer essa sensação de confiança, essa sensação de conforto. Olha o quanto que a sua posição pode te auxiliar a diminuir a questão da ansiedade. Quando você fica com a cabeça baixa, o contrário já vai trazer o relação contrária. Ela vai liberar o cortisol, que é o hormônio negativo, e isso vai aumentar a sua ansiedade e pode despertar, se você não está ansioso, vai despertar a ansiedade. Então, a pessoa que adota a postura mais aberta, que adota os braços corretos em situação de exposição, ela vai fabricar esses hormônios que vai se sentir mais confiante,
mais confortável ali, principalmente nos primeiros minutos, que é algo que você trouxe. Ler dos primeiros minutos, para mim, é terrível. Então, ter esse cuidado de manter essa postura aberta. É interessante isso, que a pessoa que ela é ansiosa, que ela tem síndrome de pânico, que ela tem crise de ansiedade, naturalmente ela faz essa pose. Ela vai se fechando. E quando ela faz isso, ela está pressionando o queixo, então ela está pressionando ali as vias respiratórias, ela está respirando com maior dificuldade, e isso vai aumentar ali a pressão dela, e quanto mais ela aumenta a pressão, mais ansiosa ela fica. E a tendência das pessoas que são tímidas, das pessoas que são nervosas, que são ansiosas, é falar olhando para baixo. E isso está prejudicando ela. Eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar para minhas aulas de gestos e expressões, que traz justamente essa situação. Se você está com crise de ansiedade, se você está nervoso, se você está com síndrome de pânico, ao invés de você fazer esse movimento fechando, levante o pescoço no ângulo de 90 graus e abra a sua postura, porque ali você vai respirar com mais tranquilidade. E como eu já tive síndrome do pânico, é realmente isso que acontece. Você vai se sentindo tão acuado ali que você vai se fechando. A minha respiração ficava tão ofegante. Como eu tremo, que é algo meu mesmo, eu começava a tremer mais. A sensação que eu tinha é que eu ia ter um infarto. Mas por quê? Eu me fechava. Então, isso pode ser trabalhado. E dentro da comunicação também, adotar essa pose de poder. Se cair, eu te mando de novo. Nossa, já deu. Hoje nós falamos bastante, ó. Então, adotar essa pose de poder é algo que vai te auxiliar. Outra questão, a postura. A postura, se você está de pé, sempre manter a postura reta e as pernas abertas na largura do seu quadril, porque isso também vai te auxiliar na questão de diminuir a ansiedade. Como assim, Leda? Você firma as pernas ali no chão, repuxa a panturrilha. Você perguntou para o pessoal lá na academia como é que é a questão da repuxar? Tá vendo? Você tá Esqueci, de. ontem é que eu só fui um dia na academia e ontem eu estava muito atrasada. Estava muito, Hum, muito atrasada. Então não deu tempo de conversar com o tutor, mas eu farei, tá aqui tá na minha agenda, não fique calma. não, tranquilo. Então, a postura reta e as pernas abertas na largura do quadril. Não existe postura certa ou errada, existe postura adequada ou inadequada. Como assim? Se é um primeiro contato que você está tendo com aquelas pessoas, se é no presencial, você vai ter a postura reta, porque você ainda não conhece aquelas pessoas. Pode ser que no decorrer do processo você crie uma afinidade, você faça ali alguma situação, algum conteúdo que as pessoas vão rir. Então gerou ali uma afinidade, posso dar uma quebradinha na perna. Mas se eu não tive ainda essa afinidade, postura reta, postura de autoridade. Os meus braços, como que eu faço com os meus braços, Leda? O cotovelo, você vai manter ele num ângulo de 90 graus, só que longe do seu tronco. Asinha de galinha mesmo, vou até levantar aqui para você ver aqui, ó. Ó, asinha de galinha. Deixa ele longe do seu tronco, não colado, para que você possa movimentar. E ele vai te dar o embasamento para movimentar o seu antebraço e a palma da mão. Mas a palma da mão espalmada, a palma da mão aberta, sempre fazendo esse estilo de movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, mantendo a maior parte do tempo a mão aberta. Por quê? Quando você tem a mão aberta, você demonstra para o outro que está te ouvindo, seja no digital, seja no pessoal, ali no presencial, que você é uma pessoa honesta, mas que você também é uma pessoa verdadeira, com quem ela pode confiar, que as informações que você está passando é verdade. Mas ao mesmo tempo, você demonstra para ela que você é uma pessoa que está aberta. Aberta a quê, Leda? A uma negociação, aberta a ouvir o outro. Porque quando você demonstra que você não está ouvindo o outro, ele vai ficar irritado. Então, com esse gesto, inconscientemente, você está demonstrando isso para outra pessoa. E isso já vai trabalhar ali a abertura dela para você. Leda, não posso fechar a mão assim?
Pode, em determinados momentos que você quer enfatizar algo, que você quer mostrar algo, mas evite de ficar com a mão só assim. Eu tenho aluno que está lá gesticulando, gruda o cotovelo no tronco e fica com a mão aqui, ou movimentando assim, fica parecendo um T-Rex, família dinossauro mesmo, porque gruda o braço, só movimenta aqui, fica curtinho, ó. E o ser humano, ele é visual. Se você está com um movimento feio, a pessoa não vai prestar muita atenção, ela vai prestar mais atenção no seu movimento. Assim como o excesso de gestos. Teve uma aluna minha que entrou no curso, ela é muito alta, e ela chegou reclamando disso. Ela falou assim: Leda, eu sou muito alta e eu gesticulo muito. As pessoas me chamam de boneco de Olinda. Então, ela teve que trabalhar essa questão da forma de gesticular. E para quem não gesticula, treino na frente do espelho, tudo dentro da oratória é treino. Fazer um vídeo movimentando para você ver como é que você está movimentando. E movimentar na largura dos seus ombros. É o seu espaço de limitação. Alguns momentos você pode passar desse espaço. Você quer dar uma notícia boa, você está emocionada, você está motivada com algo, você vai passar um pouquinho do seu espaço, não tem problema. O que não pode é ficar passando muito. Imagina se eu estou aqui apresentando para você e estou aqui com os gestos aqui, ó. O meu gesto, ele está chamando mais atenção do que a minha fala. E isso incomoda as pessoas. As pessoas vão prestar mais atenção no seu gesto do que na sua mensagem. Então, ele tem que andar em congruência. A questão da usar os gestos como inclusão. Como assim, Leda? Se você vai referir a uma pessoa, se você vai apontar para as pessoas, seja no gestual, no presencial ou no digital, sempre utilizar a mão espalmada, levando a mão assim para a pessoa. Eu costumo fazer isso nos treinamentos quando eu conto a minha história. Só que eu trago referência para as pessoas valorizando a história de cada um. E eu falei um pouco da minha história, mas a história mais importante aqui hoje não é a minha, é a história de cada um de vocês. E vou passando o gesto e o contato visual para outra pessoa. Por quê? Ela vai se sentir incluída, ela vai se sentir valorizada. Mas quando você faz o gesto contrário, o gesto de apontar o dedo, e eu uso o mínimo possível esse gesto, você não sabe com quem você está lidando, quem está te assistindo, quem está ali ouvindo você naquela apresentação presencial ou no digital. Quando você aponta o dedo, remete-se muito ao julgamento. E você tem que ter cuidado com isso. E também pode remeter a algum gatilho mental da pessoa. Às vezes, um momento que ela foi julgada, um momento que ela levou uma bronca, um momento que ela foi acuada. E ali, quando despertar esse gatilho, ao invés dela prestar atenção em você, ela vai sentir a mesma sensação que ela sentiu naquele momento. Então, trabalhar essa questão gestual com a inclusão e não com o julgamento, com o apontar do dedo. Então, cuidado com isso. Então, assuma essa pose de power pose, essa pose de poder, caixa torácica aberta, ombros abertos, e ter essa questão da movimentação do antebraço e da palma da mão. Trabalhar isso para gerar mais conexão com as pessoas e pausado. Os gestos, ele não pode ficar ali, ó, lero-lero. Então, ele tem que estar sempre acompanhando a sua fala. Se você está falando mais pausado, o seu gesto vai ser mais pausado. Se você está falando mais acelerado, dependendo do que você está falando, tem ali essa questão de gesticular também mais rápido. Vai cair agora, a gente vai retornar para o 2, que é os gestos pacificadores. Vou te mandar o link de novo.